Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, igreja, amém? Você está na bênção, hein, meu querido? Você está na bênção? Mesmo sentado aí, queridão, dá um abraço bem forte no irmão que está do seu lado, diga para ele assim: 2019, o primeiro dos melhores anos da sua vida, em nome de Jesus. Você crê nisso, meu querido? Glória a Deus. Que honra, meu irmão, estar aqui nessa tarde, primeiro domingo de 2019. E meu sonho está aqui falando. E quando Deus ministrou essa palavra no meu coração, eu falei: papai amado, que palavra maravilhosa. E eu creio que Deus vai falar conosco nessa tarde. Deus é um Deus de propósitos, Deus é um Deus de desafios para nós. Mas eu creio, irmãos, que nós vamos começar um novo tempo em nossa vida em nome de Jesus. Que não seja simplesmente um refrão, que não seja simplesmente, meu querido, apenas uma frase de efeito psicológico, não. Nós cremos que 2019 será o primeiro dos melhores anos na nossa vida, na sua casa, na sua família, em tudo que você fizer, meu irmão, o nome do Senhor venha a ser glorificado. Entenda isso, que a mão do Senhor é sobre a sua vida, sobre a sua casa, a mão do Senhor te guarda, te protege, Ele te ama e tem planos maravilhosos para você em nome de Jesus. E quando nós pensamos assim, ano novo, é inevitável, irmãos, já fazermos o retrospectiva e planejarmos coisas novas. E talvez você planejou muitas coisas, e eu quero que, talvez aqui no nosso meio, alguns solteiros, cadê os solteiros aqui nessa noite? Aqui, levanta a mão, olha, ó, irmão, há esperança para você ainda. A minha mãe ficou viúva, ela casou com 70 anos, então persevera que vai chegar a tua hora. Persevera. Eu e o pastor Justo tivemos a oportunidade de fazer o casamento dela juntos. Ela e o seu Adail, fizemos o meu padrasto fazer o casamento dela juntos, então persevera. Mas, irmão, mais do que talvez um casamento, projetos, talvez uma faculdade, uma casa, um trabalho, são boas coisas. Mas eu estava falando com o pastor Gilson, parece que o Valdir, ele foi lá em casa ver o sermão. Eu falei: não acredito, o Valdir está falando coisas do sermão. E aí eu creio que é o Espírito Santo já falando com a igreja, o Espírito Santo já falando conosco através dos louvores, e o Espírito Santo falando conosco, meu irmão, que eu quero dar um desafio para você esse 2019. Eu quero dar um desafio, talvez não um desafio para você passar de ano no vestibular, no Enem, mas eu quero dar um desafio para você. Que 2019, meu irmão, seja esse ano aqui, ó. 2019, o ano onde você verdadeiramente vai viver uma vida de discípulo do Senhor Jesus. Enquanto nós cantávamos aqui, eu chorei bastante, porque algum tempo atrás, eu já tive a oportunidade, meu irmão, pelo trabalho que eu realizava anteriormente, de ir talvez nos melhores hotéis do Brasil. Você falar, eu já fui boa parte deles. Mas longe de Deus, o palácio, meu irmão, fica vazio. Longe de Deus, meu irmão, longe do centro da vontade do Senhor. Você pode estar no melhor lugar, você pode estar comendo as melhores comidas, você pode estar vestindo as melhores roupas, meu irmão, mas quando você não está no centro da vontade do Senhor, parece que está tudo vazio. Você tem do bom e do melhor. E eu quero fazer esse desafio para mim e para você nesse ano 2019. Que verdadeiramente possamos estar no centro da vontade do Senhor. Que 2019, meu irmão, possamos verdadeiramente viver uma vida parecida com a vida de Jesus. Porque os autênticos discípulos de Jesus, eles procuram viver uma vida parecida com a do Mestre. E que esse ano, meu querido, seja um ano onde verdadeiramente você alinhe a sua vida com os planos de Deus. Que você submeta os seus sonhos, os seus projetos aos projetos de Deus. Que você alinhe, meu querido, a tua vontade com a vontade do Senhor. E quando o Senhor é tudo na nossa vida, meu irmão, tudo começa a ter sentido. Mas quando o Senhor não é tudo na nossa vida, meu irmão, parece que está sempre faltando alguma coisa. Por mais que você corra para lá e para cá para conquistar novas coisas, mas quando o Senhor não é tudo,
Escuta isso que eu vou dizer para você. Está escrito lá na palavra do Senhor no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando Jesus é tudo, você não tem falta de nada, meu querido. Por isso eu quero desafiar você a entrar esse ano consagrando a sua vida ao Senhor Jesus. Você entregando, colocando a sua vida no altar do Senhor. A vontade soberana do Senhor é que sejamos autênticos discípulos de Jesus. E a vontade soberana do Senhor é que nós sejamos uma igreja de discípulos. Você pode repetir comigo? Que sejamos uma igreja de discípulos. É isso que Deus ministrou no meu coração. E nós vamos ler um dos textos mais lindos da Bíblia. Nós vamos ler João capítulo 13. Coincidentemente, em 1 Coríntios capítulo 13, vai falar do amor. Em João 13, fala do amor. De um Deus que enviou seu Filho. Deixou a sua glória, deixou a sua majestade. E veio aqui, irmãos, e você conhece bem a história. Ele nasceu num curral, numa estrebaria, numa manjedoura, cercado de animais. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores deixou toda a sua glória. Escuta isso que eu vou dizer para você. Ele deixou toda a sua glória por você. Porque Ele te ama. Porque só haveria uma maneira de resgatar, de reconciliar o homem com Deus, era sendo um sacrifício perfeito. Por isso Jesus deixou a sua glória, deixou a sua majestade, e veio aqui e morreu lá na cruz, dando a sua vida, pagando o preço pelo meu, pelo seu, pelo nosso pecado, para que nós pudéssemos ter vida e vida com Deus. Por isso, querido, Jesus é o nosso maior modelo, nossa maior referência. Nós precisamos olhar para Jesus e aprender com Ele, com o Mestre, como ser discípulo. E antes de nós lermos o texto, eu só queria colocar para você um pouquinho do contexto, porque você vai entender com mais profundidade o texto. Antes de João 13, nos momentos que antecediam o momento da ceia, escuta isso que eu vou dizer para você. Talvez numa leitura rápida a gente não percebe isso, mas Jesus, ele já tinha dado a informação para os discípulos que ele haveria de voltar para o Pai. Até em João 14, Jesus já começa a dizer: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Ele já os discípulos já estavam assim: puxa, o mestre vai voltar para o Pai, nós vamos ficar sem o mestre. Então, entenda isso, tinha um misto de já uma saudade por aquilo que Jesus ia deixá-los, mas entre os discípulos, presta atenção nisso, havia um burburinho. Se o mestre vai voltar, quem ficará na liderança dos discípulos? Quem é o melhor? Quem é o maior? É Pedro? É Tiago? É João, porque ele é o discípulo amado? Quem que vai conduzir? Quem que vai ser o líder? Entenda isso. Irmão, quando você entende isso, que antes da ceia, do texto que nós vamos ler de João 13, é o texto da ceia. É o momento, meu irmão, que antecedia ali a Páscoa, onde Jesus reúne os discípulos para fazer a ceia. E só que no coração dos discípulos havia aquela pergunta: quem de nós vai assumir a liderança? Isso era tão forte que no final do livro de Mateus, a mãe de Tiago e João chega para Jesus e fala: Senhor, quando o Senhor estiver lá na glória, coloca meu filho para sentar à tua direita e à esquerda. Porque já havia, talvez eles já tinham comentado com a mãe: olha, o mestre vai voltar para o Pai, mas quem que vai ser o líder? Irmão, agora vamos comparar com os dias de hoje. Entenda isso. Eles caminharam com Jesus aproximadamente ali 3 anos, caminhando com Jesus, vendo Jesus, aprendendo, bebendo daquilo que Jesus ensinava, comendo daquilo que Jesus ensinava, vendo os milagres.
Mas mesmo caminhando 3 anos com Jesus, já no finalzinho ali do ministério de Jesus, ali em momentos que antecediam a crucificação dele, os discípulos ainda estavam achando quem que seria o melhor, quem que era o maior. Trazendo hoje para a nossa realidade, irmãos, você não vê semelhança? Das pessoas hoje se comparando, das pessoas hoje, em praticamente todos os lugares, infelizmente até dentro da igreja, quem é o melhor? Quem é a melhor igreja? Quem é o melhor crente? Quem é o melhor pastor? Quem prega melhor? Quem é o melhor líder de célula? Quem é melhor? Irmão. E aí nós vamos ler o texto da ceia. Só que eu quero fazer um desafio para você, de você usar a sua criatividade. Nós vamos ler o texto. Você vai usar a tua criatividade. Eu quero desafiar você a ler o texto e nós juntos irmos lá para aquele momento. Você consegue fazer isso? Consegue imaginar uma certa casa? Não é uma mesa como o costume nosso aqui, ocidentais, provavelmente sentados no chão. Não tinha uma mesa como naqueles quadros. Jesus e os 12. E eu gostaria agora que você acompanhasse comigo o texto. Depois de nós vermos um pouquinho do contexto, nós lermos, meu irmão, que Jesus pediu para os discípulos prepararem a ceia. Talvez eles buscaram fazer o melhor para impressionar o mestre. Aquilo poderia ajudar no currículo de quem seria o melhor e o maior. E aí entra o texto de João, capítulo 13. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo, iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Versículo 2: estava sendo servido o jantar. A ceia estava acontecendo. A ceia estava sendo servida. Eles estavam comendo ali, irmão. Comendo, bebendo da ceia. E o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair a Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, você consegue imaginar essa cena agora, irmãos? Está tudo correndo bem na ceia, eles comendo, conversando, se divertindo talvez ali. E aí no versículo 4, onde talvez dentro dos corações deles achando, quem que vai ser o maior? Quem que é o melhor? Quem que entre nós aqui serviu o melhor ao longo desses 3 anos? Assim, versículo 4, Jesus levantou-se da mesa, tirou a sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou a vez de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés. Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Diz Pedro. Pedro é fanfarrão, né, irmãos? Olha, eu fico vendo a liberdade de Pedro aqui com ele. Diz Pedro: não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: não, Senhor, então lava não só apenas os pés, lava as minhas mãos, lava a minha cabeça, lava tudo. Esse era o Pedro fanfarrão. Respondeu Jesus: quem já se banhou, Pedro, precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os pés,
Jesus tornou a vestir a sua capa, voltou ao seu lugar, então lhes perguntou. Essa é a pergunta que eu faço para mim e para você hoje nessa tarde, irmão. Eu quero tirar aqui essa pergunta do contexto dos discípulos e trazer para nós. Então, Jesus perguntou à primeira igreja batista de Campo Grande: vocês entendem o que lhes fiz? Você entende, irmão? Você entende quem é o teu Senhor? O Rei dos Reis. Deixou toda a sua glória para ir na contramão de tudo aquilo que a gente pensa que está certo, daquilo que os discípulos achavam. Vocês entendem? Vocês entendem? Você consegue compreender com profundidade o que Jesus fez ali naquele momento? O que Jesus fez lá na cruz do Calvário? O sangue do Cordeiro derramado, meu querido, lá na cruz do Calvário por mim e por você. E a pergunta aqui não quer escalar até hoje: vocês entendem? Eu olhando para essa pergunta, meu irmão, será que eu posso continuar a minha vida, vivendo a minha vida do jeito que eu vivo? Sabendo que esse Rei maravilhoso fez por mim. E eu vou continuar fazendo, agindo do jeito que eu vivo? Ou é o momento de eu parar e falar assim: uau, esse é o meu Senhor, esse é o meu Jesus. Eu preciso viver para Ele, eu preciso para servir esse Rei maravilhoso. Versículo 13, ele continua: vocês me chamam mestre e Senhor, e com razão, pois eu sou. Versículo 14, pois bem, se eu sendo Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Você já lavou os pés de alguém, meu irmão? Que palavra, irmãos. Só a leitura do texto, ela já é tremenda. E ele termina: eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Eu entendo, irmãos, que Jesus não estava falando simplesmente de lavar os pés literalmente, mas eu estou aqui, nós estamos aqui nessa terra para lavar os pés. Nós estamos aqui para lavar os pés uns dos outros. E com base nesse texto, meu irmão, nós vamos aprender alguns desafios. Esse texto é um desafio para nós. Quando nós olhamos para o texto, nós vamos aprender alguns desafios. E o primeiro desafio que nós encontramos aqui no texto é que o discípulo, o autêntico discípulo do Senhor Jesus, ele necessita servir. Não somos chamados, meu irmão, para sermos servidos, mas somos chamados para servir. Entenda isso. No reino de Deus, na igreja do Senhor Jesus, tem dois tipos de pessoas, e você vai se enquadrar em um lado ou no outro. No reino de Deus, na igreja do Senhor Jesus, você tem de um lado aqueles que querem ser servidos, e do outro aqueles que querem servir. De que lado você escolhe? De que lado você se encontra? Sinceramente, meu irmão, quando a gente olha para a nossa vida, nós estamos mais dispostos a querer servir, a abençoar, a cuidar, a agir como Jesus. Ou nós vimos aqui domingo atrás de domingo, passando ano atrás de ano: quero ser abençoado, quero que me sirvam, quero que me alimentam, eu quero que uma palavra me sustente. Amém. Mas será que eu estou disposto a compartilhar daquilo que Jesus tem me dado? Será que a minha vida verdadeiramente é uma vida? Se nós chegássemos hoje no tribunal de Cristo, e nós chegássemos lá na avaliação do céu, eu estaria de qual lado? Daqueles que vieram aqui para ser servido ou para servir? Olha o texto, meu irmão.
Olha que coisa linda. Jesus, o Rei dos Reis, aquele que tem todo o poder, toda a autoridade, levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Irmão, naquela época não tinha asfalto. O pé do Pedro, meu irmão, devia ser a coisa mais fedorenta da face da terra. Você pode se imaginar, meu irmão, o Pedro naquele sapato de borracha, andando naquele calor, meu irmão, de Jerusalém. Você fica imaginando, meu irmão, na hora que Jesus se abaixa ali para lavar os pés, os discípulos chegam no pé de Pedro. Nós vamos aprender 4 verdades nessa primeira parte aqui. A primeira verdade que nós encontramos aqui, eu quero falar um pouquinho de tradição dos judeus. O judeu é um povo com muita tradição, muitos costumes. E eles tinham uns costumes, meu irmão, que era o seguinte: uma família normal, que tinha condições de ter um escravo, de ter um servo, um funcionário, um doméstico. Ele tinha aquele que era o menor servo. O menor servo, meu irmão, era aquele assim que tinha que fazer as coisas mais difíceis da casa, era para o menor servo. Talvez um escravo, talvez aquela pessoa assim, o mais desprezado. Entenda isso. Tudo na ceia estava pronto. A comida estava boa, a bebida estava boa, a comunhão estava boa, o local, tudo maravilhoso. Só que, na cultura judaica, eles não tinham lavado os pés. Porque na cultura judaica se preparava todo o jantar, só que escolheria o menor servo, o escravo, para lavar os pés dos convidados. E Jesus percebeu isso. Jesus percebeu que estava tudo pronto, tudo certo, tudo maravilhoso, mas faltava o menor servo. O que ele foi fazer? Ele levantou a mão e falou: eu vou ser o menor servo nessa noite. Entende? Entende o que Jesus fez? Porque na cabeça daqueles discípulos eles só pensavam, eles não lembraram de colocar alguém para ser o menor servo, aquele que ia lavar os pés, porque eles só pensavam, quem que vai ser o maior, quem que vai liderar, quem que é o melhor, quem que é o preferido do mestre. E eles esqueceram isso completamente. E aí Jesus percebe a falha, Jesus percebe o furo, e ele vai lá, pega, se levanta e ocupa o lugar do menor servo. No fundo ele estava dando, meu irmão, um tapa de pelica. Porque Jesus sabia muito bem que entre a conversa entre eles estavam discutindo quem que é o melhor, quem que vai continuar, quem que vai assumir a liderança. E Jesus mostrou que o maior no reino de Deus serve a todos. Se você quer ser grande no reino de Deus, aprenda a servir. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade que nós aprendemos aqui no texto, meu irmão, entenda isso. Quando você olha em Gênesis, quando você olha em João capítulo 1, você vê que Jesus criou todas as coisas. Entenda isso. O Filho de Deus criou todas as coisas. As mãos que fizeram as galáxias, os mares, as montanhas, os animais, os homens, as mãos que fizeram todas as coisas, ali naquele momento, estava lavando os pés de Judas. Entende que Jesus está querendo nos ensinar? Que o autêntico discípulo do Senhor Jesus precisa servir. E as mãos que fizeram todas as coisas estavam ali lavando os pés do seu traidor. Quando nós olhamos para o texto aqui, Jesus pega toalha e bacia. Jesus pegou toalha e bacia. Sabe o que isso representa, irmão? Trabalho simples. Trabalho do menor servo. Muitas vezes os nossos meios, meu irmão, dentro das nossas igrejas, nas organizações, as pessoas não querem nem saber nada de bacia e balde, bacia e toalha.
As pessoas querem troféus e medalhas. E Jesus não estava interessado, mesmo sendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele estava interessado em servir com bacia e toalha. Quando eu olho para esse texto, meu irmão, eu falo, meu Deus, me liberta da minha arrogância, da minha prepotência, da minha autossuficiência, de achar que eu sou alguma coisa. Se o Rei dos Reis, as mãos que fizeram todas as coisas, meu irmão, deixou a sua glória, veio aqui lavar os pés, pegar balde, pegar a toalha. Eu falo, meu Deus, me liberta, me converte. E a quarta verdade que nós encontramos nesse versículo, meu irmão, é que Jesus serviu conforme a necessidade. O que está faltando aqui? Tem cozinheiro? Tem alguém que arrumou a ceia? Tem tudo, está tudo, checklist pronto. Mas cadê o menor servo? Qual que é a necessidade? A necessidade é lavar os pés? Eu vou lavar os pés. Nessa tarde, meu irmão, Deus está chamando pessoas para servirem conforme a necessidade. O pastor Gilson contou uma história, ele falou que nem lembra, mas eu guardei essa história um tempo atrás. Numa das igrejas lá do ABC de São Paulo, um juiz se converte. E era assim uma pessoa muito importante lá na cidade, muito conhecido. Aquele juiz começa a crescer na fé. E aquele juiz, ele um dia marca uma conversa com o pastor. E fala assim, pastor, eu preciso conversar. Olha, Deus está me incomodando para um chamado. E aí naquela conversa pastoral depois ali, o pastor imaginava que aquele juiz queria pregar, queria ministrar o louvor, ser um professor de EBD. E aí ele foi conversando com aquele juiz. E aí o juiz chegou para ele e falou assim, não, pastor, tudo isso que o senhor está falando aí é bom, eu posso até um dia fazer isso, mas eu estou percebendo uma necessidade na igreja. Meu irmão, qual que é a necessidade que você tem percebido? Então, pastor, com todo respeito, mas no intervalo dos cultos aqui da igreja, eu vou lá no banheiro, os irmãos da igreja pegam o papel higiênico, em vez de jogar no cesto de lixo, joga lá pelo banheiro, o banheiro fica todo cheio de papel, uma nojeira. Aí aquele juiz vira para o pastor e fala assim, pastor, a partir de hoje, nos cultos da noite, eu quero passar o culto lá no banheiro, pegando os papéis do chão e colocando no cesto de lixo. Esse juiz entendeu que o autêntico discípulo do Senhor Jesus nasceu para servir. Como já disse alguém, se eu não sirvo, é uma frase mais ou menos assim, se eu não sirvo, como que é, Valdir, a frase? É isso aí. Se minha vida não serve para servir, eu não sirvo para viver. Que esse ano 2019, meu irmão, vamos colocar a mão na massa. Tem tanta necessidade em Campo Grande, já percebeu? Tem tanta necessidade na nossa casa, na nossa família, lá no seu trabalho. Tanta necessidade, meu irmão, de Campo Grande aqui na igreja, você não tem ideia. A Mara Silva e o Clidenor, eles compartilharam algo comigo que eu chorei. Que eles falaram assim, olha, nós temos uma célula, mas não pode multiplicar ainda, porque não tem ninguém para oferecer a casa. Eu falei, meu Deus, ninguém, não tem ninguém. Oferecer a casa. Uma célula de pré-adolescentes não pode se multiplicar, porque não tem uma casa. Aí eu lembrei de Jesus, né, que ele não tinha um local para ele nascer, e ele foi nascer numa estrebaria. Vocês já ouviram falar numa pessoa chamada Daniele Carneiro? Quem que é Daniele Carneiro? Quem que é Daniele Carneiro? Quem que é Daniele Carneiro, irmão? Você conhece? Você conhece Daniele Carneiro? Alguém conhece Daniele Carneiro aqui? Pouquíssimas pessoas. Vem cá, Daniele, aqui na frente. Eu queria que você aplaudisse o Senhor pela vida dessa irmã. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãs, por gentileza, eu não combinei nada com ela, está
toda surpresa, talvez morrendo de nervoso. Por que eu chamei ela aqui, irmãos? Peguei a relação aqui dos boas-vindas do dia. Para Deus, quem prega e quem abre a porta, meu irmão, tem o mesmo valor. Sabia disso? Quem ministra o louvor, como Jairson, uma irmã, que fica aqui abrindo a porta para nós entrarmos, dizendo, entregando o informativo, dizendo, seja bem-vindo, Deus te abençoe, Deus vai falar contigo. Irmão, para Deus não tem diferenciação. Entenda isso. Eu quero glorificar a Deus pela sua vida. E você representa dezenas, talvez centenas de pessoas que estão aqui, ó, na produção, na filmagem, tocando, lá em cima, no som, no multimídia, no mini, irmãos. Centenas de pessoas hoje aqui trabalhando, meu irmão, servindo, para que o nome do Senhor seja glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, querida. Você é uma bênção. E você representa toda uma galera que trabalha com muito carinho, com muito amor. Que Deus te abençoe. Que o 2019 seja o primeiro dos melhores anos da sua vida, em nome de Jesus. Amém, querida. Eu não combinei isso com ela, tá, irmãos? Não combinei. E eu peguei aqui a última pessoa da lista. Falei, eu quero chamar a última pessoa da lista. O pastor Valdir está falando aqui, ó, que há muita necessidade de pessoas na portaria. Há muitas pessoas que precisam, irmãos, trabalhar aqui na produção, na filmagem, lá no mini, irmãos, na liderança de célula, ceder na sua casa. Irmãos, o discípulo autêntico do Senhor Jesus nasceu para servir, para colocar a vida dele, os talentos, a casa dele, os recursos para servir ao reino. A nossa vida aqui é passageira. Entenda isso. Que esse ano 2019 seja um ano onde você venha servir. Amém, queridos? Esse é o primeiro desafio para nós essa noite, essa tarde. O segundo desafio que nós encontramos no texto, meu irmão, que o discípulo de Jesus necessita ser exemplo. Como é difícil, irmãos. Ser exemplo aqui pregando é tranquilo. Ser exemplo, meu irmão, quando nós estamos aqui na igreja levantando as mãos, adorando o Senhor, é tranquilo. O difícil é ser exemplo dentro de casa. O difícil é ser exemplo, meu irmão, quando você tem um patrão, um chefe que fica pegando seu pé. Difícil, meu irmão, é ser exemplo quando você sabe que tem que devolver o dízimo e você, meu irmão, e as contas estão te sufocando. Difícil, meu irmão, é ser exemplo, queridão, quando você está sozinho lá no seu notebook e ninguém está vendo e aparece uma foto, meu irmão, um site pornográfico, eu não vou continuar assistindo isso aqui. O discípulo do Senhor Jesus necessita ser exemplo. A igreja, entenda isso, irmãos. Se você entende que você é discípulo do Senhor Jesus, que você é igreja, nós precisamos ser exemplos. É a primeira pregação, é a primeira palavra. Olha o que diz o texto. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre, Senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhe fiz. Eu estava orando, e Deus ministrando no meu coração no momento do louvor. E eu perguntando para Deus, quais áreas da minha vida que eu ainda não sou exemplo? E essa reflexão que eu quero que você tenha agora. Talvez em muitas áreas da nossa vida nós somos exemplos referenciais. Mas aonde a coisa está pegando? Aonde ainda eu não sou um exemplo? Aonde nesse ano 2019 eu preciso consagrar minha vida para que
toda a minha vida, seja em público, seja sozinho, seja no trabalho, seja em casa, seja no carro, na rua, na escola, em qualquer lugar, eu seja exemplo. Isso é um grande desafio, irmãos. Isso é um grande desafio. Ser exemplo. Ser exemplo, meu irmão, é algo assim. Nosso maior desafio nessa geração é que devemos ser exemplos. Atitudes que façam a diferença, é muito mais do que falar, é agir. Um tempo atrás, irmãos, o pastor Gilson pregou aqui uma mensagem. Eu não estava aqui na igreja em tempo integral, no ministério em tempo integral ainda, entenda isso. Um tempo atrás, um bom tempo atrás. E o pastor Gilson pregou um sermão aqui falando sobre uma experiência que ele teve, que o chefe dele pediu para ele fazer um esquema de corrupção. E o pastor Gilson morava em São Paulo naquela época, ele contando esse testemunho, ele falou assim, não vou fazer. E o chefe dele falou assim, você vai ser mandado embora. E ele falou, você pode mandar. E aconteceu isso mesmo. O pastor Gilson não se sujeitou, foi mandado embora. E eu vi aquele testemunho. Não sabia eu que alguns meses ou anos depois, eu iria passar pela mesma situação. Trabalhava numa empresa, fui contratado. O diretor me chegou para mim e falou assim, olha, nós estamos em outubro, até dezembro, você tem que vender tanto. Se você não vender tanto, você sabe que você está na rua. Eu falei, uau, não estava sabendo isso não. Eu falei, e é isso, aqui é desse jeito. Se você vender tanto, você fica. Se você não vender, você está fora. Eu falei, beleza. E aí, no meu trabalho, com essa meta, essa ameaça de ser demitido por não conseguir o resultado, eu fui procurar uma grande organização para fechar um contrato. E aí a proposta era boa. E aí no meio da negociação, duas pessoas me chamam num canto, me trancam numa salinha e falam o seguinte, olha, aqui o negócio é o seguinte, aqui tem que ter o por fora. Quanto que vai vir para nós por fora? Para mim e para ele. Se não tiver, você não vai vender. Eu falei, nossa empresa não trabalha assim, então você vai estar fora. Você não vai vender aqui. Eu falei, olha, virei para eles e falei, olha, vocês estão me conhecendo. Eu trabalho de forma honesta. Não tem esquema. Não tem por fora. Se vocês acham que não vai ter negociação, vocês estão dizendo. Mas eu tenho um Deus que vai na minha frente. Que Deus abençoe vocês. Só para encurtar a história, meu irmão. Deus colocou uma outra pessoa nessa organização para tratar comigo. Aqueles dois, de alguma forma, eu não sei o que aconteceu naquele lugar, mas aqueles dois, eles praticamente perderam os cargos que eles tinham. Eu estava voltando, só para encurtar a história. Deus me fez oportunidade ali, meu irmão, de fechar um dos maiores contratos naquela empresa. Um dos maiores contratos que eu já tinha feito até aquele tempo, foi naquele lugar. E quando eu estava voltando para casa com o contrato, para a empresa, o contrato assinado, o Espírito Santo me lembra, fala assim, você lembra quando você disse para eles que você não ia se sujeitar? A minha mão é sobre você. Continue firme, continue fiel, continue me servindo, porque eu que te sustento. Eu andava naquela Mato Grosso, meu irmão. As lágrimas desciam dentro do carro. Eu quero dizer isso para você, meu irmão. O Senhor te sustenta, Ele que te guarda. Ele, meu irmão, que vai à frente. Ele, meu irmão, que tem tudo aquilo que você prepara. Talvez seja um vendedor que passe por situações como essa, como eu estou vivendo, meu irmão. Creia, a mão do Senhor é sobre a sua vida, meu querido. Entenda isso. Confie, seja fiel. Seja exemplo, meu irmão, por onde você passar. Entenda isso. Que o discípulo do Senhor Jesus, ele foi chamado para ser exemplo. E por mais que eu não tivesse fechado o contrato, eu ia glorificar da mesma forma o nome do Senhor. Porque vale mais, meu querido, você agradar a Deus do que agradar aos homens. Vale mais, meu irmão, você estar obedecendo ao teu Deus do que fora da vontade dEle. Entenda isso.
que o autêntico discípulo do Senhor Jesus, ele foi chamado para servir. E o terceiro e último, meu irmão, para nós colocarmos a nossa vida diante do Senhor, talvez aqui o maior desafio, o discípulo do Senhor Jesus necessita amar quem pensa diferente. Como é difícil, né, Celso? Amar quem pensa diferente. Amar, meu irmão, a pessoa que gosta das mesmas coisas que você. Amar aquela pessoa que tem o mesmo gosto político, o mesmo gosto do futebol, que gosta de ir nos mesmos lugares, que curte as mesmas coisas que você. É tranquilo. Mas quando surgem, irmãos, pessoas que vêm na nossa vida, que pensam completamente diferente. Jesus aqui, meu irmão, no texto, ele amou os seus discípulos até o fim. Jesus amou Judas até o fim. Jesus amou Pedro, quando Pedro disse, não, o senhor não vai lavar, eu não, de forma alguma. Pedro, se eu não lavar você não faz parte comigo. Então lava a minha cabeça, meus braços. Não, você não entendeu. Discípulo de Jesus, parece que estava jogando contra. Irmão, eu não sei se aconteceu com você, mas eu fiquei sabendo de diversos grupos de WhatsApp, que alguns meses atrás, na época das eleições, meu Deus, irmão, eu vi famílias rachando. Eu conheço uma família que eles iriam passar as férias, o Réveillon juntos, tinha alugado um lugar e eu curtia as férias, quebraram o pau durante as eleições. Dinheiro já pago lá no local, meu irmão, e não teve nada de Réveillon daquela família junto, porque um era de um lado, o outro era do outro. Rachou a família no meio. Aconteceu isso contigo? Aconteceu contigo, levanta a mão aí. Sabe de alguém? Aconteceu? Sabe de alguém? Amar o discípulo do Senhor Jesus precisa amar quem pensa diferente. Irmão, em nome de Jesus, escuta o que eu vou dizer para você. Daqui 4 anos tem eleição de novo. Não dê bafão de novo não, queridão. Em nome de Jesus, se prepare, daqui 4 anos, talvez a situação fique até pior. Como é que Jesus participaria de um grupo do WhatsApp, meu irmão? Como é que Jesus participaria ali no grupo do WhatsApp? O discípulo do Senhor Jesus necessita ter uma vida parecida com a do Mestre. Então a gente precisa olhar para dentro das nossas atitudes e perguntar: o que faria Jesus nessa situação? O que faria Jesus nesse grupo do WhatsApp? O que faria Jesus nessa situação dessa pessoa que é tão diferente? Amar quem pensa diferente. Sabendo Jesus que havia chegado o tempo que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava servindo o jantar, o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus amou Judas, Jesus amou Pedro até o fim. Jesus amou quem o trairia, Jesus amou aquele quem o negaria. Quero ler um texto aqui para você, querido. 2 Timóteo 2, versículo 24. Como tratar quem pensa diferente? O apóstolo Paulo a Timóteo diz o seguinte: ao servo do Senhor, ao discípulo autêntico do Senhor Jesus, não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. Primeira vez que eu liderei uma célula, irmãos, eu peguei um irmão lá na célula que era uma benção. Sabe aquele irmão na célula que é uma benção? Vamos fazer um churrasco. Churrasco pra quê? Vai gastar dinheiro. Vamos fazer uma vigília. Fazer vigília, vai orar para acordar os vizinhos. Vamos ajudar o irmão que está passando necessidade. É vagabundo. Meu Deus. Falei: Jesus, o que eu fiz para merecer? Eu quase orei: Senhor, manda lá para a cela do Valdir. Aí sabe o que Jesus falou para mim? Jesus foi curto e grosso. Ame-o. 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 E aí minha esposa, nós íamos
Nossa célula era numa sexta-feira. Todo sábado a gente ia para casa dessa pessoa, só para amá-lo. Só para amar. Deixar ele desabafar, contar a vida dele. E depois nós só orávamos. E Deus foi curando, restaurando, libertando. E hoje é um grande líder, meu irmão. Grande homem de Deus. Ele e a esposa dele servem o Senhor Jesus. Eu quero ler de novo o texto. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, principalmente quem pensa diferente de nós. Feche seus olhos. Coloca a tua vida na presença do Senhor. O que você vai fazer com essa palavra, irmão? O que de diferente o Espírito Santo quer produzir na sua vida nessa tarde? Você agora fez uma viagem no tempo e foi lá na ceia. Jesus e os discípulos, o mestre, lavando os pés dos seus discípulos, se humilhando, mostrando o caminho, que o maior no reino de Deus serve a todos. Que o maior no reino de Deus serve. Que ele amou Judas até o fim. Talvez você tenha um Judas na sua vida. Talvez você tenha um Pedro lá na sua vida. E talvez nessa noite você tenha que liberar perdão para essas pessoas. E ter uma nova postura diante delas. Começar um ano novo, meu irmão. Restaurando relacionamentos. Permitindo que o Espírito Santo trate essas feridas. Permitindo que o Espírito Santo trate na sua vida aquelas áreas onde você verdadeiramente precisa ser exemplo. Mas é necessário nessa noite tomar uma decisão. Senhor, eu quero ser um discípulo autêntico do Senhor. Eu quero servir. Eu quero ser exemplo. Eu quero amar quem pensa diferente. Gostaria que você ficasse em pé no seu lugar. Vamos orar. Senhor Deus, nós entendemos pela Tua palavra que nós não temos que olhar para o nosso próximo querendo ser melhor, ou olhar para alguém, ó Deus, e tentar ser melhor em algumas situações para buscarmos vantagens. O melhor e a melhor decisão é quando nós nos humilhamos e escolhemos fazer a boa parte, quer servir, quer amar, que, ó Deus, é lavar os pés. Então, nós te pedimos, ó Deus, que a Tua mão venha sobre a nossa vida, nos ensinando a olhar, ó Deus, para situações adversas da vida, e olharmos para o nosso maior modelo, Jesus Cristo, e aprender dele, em todas as circunstâncias nos quais o Senhor nos direcionar. Ó Deus, em todas as ocasiões onde o Senhor nos levar, onde nós plantarmos as plantas dos nossos pés, onde colocarmos as nossas mãos, ajuda-nos a ir com o intuito de servir, de prestar, ó Deus, ali algo em favor de alguém e estabelecer o Teu reino nesses lugares. Ó Deus, nós não queremos espírito altivo, arrogância, orgulho, metidez. Deus, afasta de nós, porque isso é síndrome de Satanás. Nós não queremos nos assentar no trono que não é nosso, não queremos ocupar um lugar que não é nosso. Por isso nós começamos cantando: toma o Teu lugar na nossa vida. Se o lugar é de honra, o lugar maior de honra é servir, é lavar os pés. Dá-nos desse espírito, Senhor. Dá-nos deste espírito de mansidão e ajuda-nos a lavar os pés das pessoas que o Senhor quer que nós lavemos, para que elas sejam limpas, para que elas sejam purificadas, e que Teu agir seja por nossa vida notória, Senhor. Que a Tua vida passe por meio de nós, restabelecendo o Teu domínio sobre essa terra.
Deus, dá-nos mais do Senhor. Reina em nós. Faça, Senhor, que tenhamos essa consciência, como o pastor pregou, Deus. Louvado seja teu nome pela vida do pastor William. Quem está aqui pregando, quem está aqui, ó Deus, louvando, quem está aqui tocando os instrumentos, ou quem está na portaria, na recepção, cuidando do mini, todos nós fomos agraciados com dons, com serviço. Então, Senhor, que coloquemos isso em prática neste ano, que venhamos à tua casa com o coração disposto a dizer: Deus, se tu queres ter um instrumento, eis-me aqui, usa-me, onde o Senhor quiser, para a tua honra e para a tua glória. Para a tua honra e para a tua glória. Se tu queres, Senhor, se tu queres ter instrumentos, eis-nos aqui. Conta comigo, conta com teu povo, para a honra e glória do teu santo nome. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o bondoso Pai, e as consolações do Espírito Santo, que essa trindade, que guarda a sua entrada, a tua saída, e por onde você anda, possa te guiar todos os dias, todos os meses, todas as semanas deste ano, desde agora e para sempre. Amém e amém. Vai na graça, na paz e na fidelidade do nosso Deus. Que Deus te abençoe, igreja.